Olá a você que se inscreveu para participar da série Desvendando a Mentira. Hoje nós vamos então iniciar a série Desvendando a Mentira, nesse primeiro episódio trazendo para vocês um tema que muita gente me pergunta, muita gente me fala: Vitor, qualquer pessoa pode analisar como é que funciona a detecção de mentiras? Eu preciso especificamente de um curso de psicologia? Eu consigo aplicar isso no dia a dia? Eu quero usar isso para vendas? Eu posso? Ou é só para detectar mentiras em um caso jurídico? Como funciona isso para minha vida? Muita calma nessa hora, meu pequeno gafanhoto. Essa e muitas outras perguntas eu vou tentar responder aqui com esse vídeo e já te falar de primeira que qualquer pessoa pode detectar mentira. Isso é inclusive evidenciado cientificamente num artigo feito ali pelo Paul Ekman e pela Maureen O'Sullivan. Então, se você quer ver o que você é capaz de fazer com a habilidade de detecção de mentiras, como que você pode utilizar isso na sua vida e umas dicas aqui que eu vou dar para você já começar a analisar as pessoas ao seu redor, fica até o final dessa aula exclusiva, porque afinal ela não vai passar em nenhum outro lugar. Isso é exclusivo para você. Bora pro vídeo! Olá, senhoras e senhores, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito facial das microexpressões faciais. E hoje você está num evento exclusivo do maior canal de linguagem corporal e o mais científico da América Latina, um evento exclusivo Metaforando. Primeiro de tudo, eu quero agradecer vocês que estão aqui assistindo, muito obrigado por ter reservado um tempinho, por ter se inscrito, e vocês serão muito bem recompensados, isso eu garanto, porque o que eu vou ensinar para vocês nessa série é um conteúdo que basicamente eu levei aí meus 10 anos de estudo e pesquisa para aprender. Então fica comigo até o final da série, beleza? E para a gente começar aqui falando sobre a mentira, uma definição rápida, né? A primeira coisa é que mentira, mentir é algo normal. Isso é, além de ser normal, é inato do ser humano, a gente vai mentir em algum momento, e além de ser normal, é uma habilidade inata do ser humano mentir, principalmente para fazer ali uma manutenção das relações sociais, né? Por exemplo, sabe aquele teu amigo que um dia quer ir na tua casa, ele até é um amigo bem próximo, mas você não está muito disposto para atender ele naquele dia, e você fala: então, cara, infelizmente eu tô ocupado hoje, eu tô com uma gripe marcada para as 8, então não vai rolar. E aí você acaba se livrando daquele compromisso meio chato. Pois é, você mentiu, mas isso não foi automaticamente uma coisa ruim, certo? Você contou uma mentira para evitar que seu amigo ficasse chateado e assim você acabou preservando a relação de vocês. E isso é totalmente funcional e faz total sentido, ok? E o que a gente vai tentar entender então nessa série é a conduta desonesta. Essa sim é aquela que pode te causar muito prejuízo. E falando por baixo aqui, segundo a Pamela Maier no seu livro Liespotting, estima-se que basicamente durante uma conversa importante que envolva ali altos riscos emocionais e psicofisiológicos, por exemplo, uma conversa profissional ou uma conversa sobre uma suspeita de adultério num relacionamento, entende-se que as pessoas chegam a mentir pelo menos 3 vezes a cada 10 minutos de conversa nesse contexto que eu acabei de dar para vocês aí. Ou seja, são números muito altos, ok? E dentre várias formas de se praticar a mentira, a gente tem, por exemplo, como criar uma informação falsa, algo que não existe, ou nós podemos apenas omitir uma informação que mudaria todo o contexto e revelaria a verdade. Como identificar que a pessoa de fato está mentindo? Como saber que a pessoa mentiu? O que a ciência diz sobre isso? Dentre vários estudos ali, mais de 50 artigos científicos que embasam o método do protocolo SCANS, você tem basicamente uma coisa em comum em todos eles, que a gente vai comentar bastante nesse vídeo aqui. Portanto, se você quer aprender qual é o único traço que todo mentiroso tem em comum quando ele está praticando uma dissimulação, veja até o final que você vai não só entender, mas saber diferenciar qual é esse traço que ocorre durante a dissimulação e qual é o nosso traço comum, aquele que não tem relação nenhuma com a mentira, a nossa linha de base. E eu não vou ficar aqui pagando de mago da linguagem corporal. Não, a gente tem que ser científico. O principal traço que ocorre durante a dissimulação é a quebra da linha de base. Bom, de forma bem resumida, linha de base é o nosso comportamento padrão. A forma que a gente se comporta, não verbalmente dizendo, quando a gente está sendo espontâneo. Você, quando vai falar alguma coisa que você confia, ou está ouvindo uma música que você gosta, vendo um filme que você gosta, você tem reações que você nem percebe ali, porque são espontâneas, porém aquelas reações são verdadeiras. Elas mostram quem você é quando você está sendo honesto. De forma bem resumida,
em linguagem corporal, é isso que significa a linha de base, o ponto neutro. E dentre vários e vários artigos que buscam ali entender o comportamento desonesto, porque não existe o sinal da mentira, o traço mais comum que essas análises encontram entre elas, quando essas várias pesquisas ocorrem e são colocadas lado a lado, é a quebra da linha de base. Então, de forma resumida, você tem um comportamento padrão e quando esse comportamento padrão quebra, quando há uma alteração, ali você pode dizer que você tem um traço significativo, relevante, para poder ser analisado posteriormente como um sinal incongruente, se ele tiver num conjunto de sinais, seguindo a regra 327. Beleza, Vitor, entendi. Fácil. Beleza? Bom, você deve ter entendido isso, é bem simples. Agora, como que por acaso eu poderia entender quando a pessoa está quebrando a linha de base dela? Como que eu não confundiria a linha de base dela, a quebra da linha de base, com, por exemplo, um outro sinal que fosse padrão? Você tem várias formas de descobrir isso. Basicamente, você tem 6 sinais não verbais no protocolo SCANS, que é o S, V, C, F, B, P, e esses 6 canais se predispõem a colocar ali padrões que ocorrem durante a dissimulação e também a te ensinar como analisar o registro padrão de cada pessoa. Ok, Vitor, eu me interessei, eu quero aprender mais sobre esse protocolo SCANS, eu aprendo por ele aonde? Na faculdade eu preciso primeiro fazer um curso de psicologia para daí eu começar a estudar a linguagem corporal? Não necessariamente. Embora seja um complemento muito recomendado que você faça de fato psicologia para estudar a linguagem corporal, porque as duas têm uma grande relação, a própria linguagem corporal começa ali, as microexpressões faciais com a pesquisa de um psicólogo, não é necessário que você faça psicologia para estudar a linguagem corporal de forma séria e muito menos para atingir um título de perícia facial. Lembrando, gente, estou dizendo que não é necessário e não que não é recomendado. Se você puder, tiver a capacidade financeira e o tempo de fazer uma faculdade de psicologia, eu sou o cara que mais recomenda que você faça. Você vai entender muito sobre linguagem corporal e muito sobre comportamento, personalidade e várias outras coisas. Mas se o seu foco é uma coisa mais prática, você não tem muito tempo e também não tem um orçamento muito grande para investir no momento, você pode sim focar um estudo em linguagem corporal, uma coisa mais prática, mais rápida, mais barata, que vai sim ser muito útil e muito funcional para você. E inclusive, não sou só eu que estou dizendo, eu tenho respaldo científico para dar essa opinião para vocês. Nos capítulos finais do livro Telling Lies, o próprio Paul Ekman, psicólogo, PhD, pesquisador, trabalhando ali em parceria com outros psicólogos e pesquisadores também, o Wallace Friesen, o Joseph Hager, Maureen O'Sullivan, Erica Rosenberg. O Ekman então endossa essa ideia de que você não precisa necessariamente de um curso, por exemplo, de direito ou de psicologia para começar a estudar e de fato analisar o comportamento não verbal. Lembrando, linguagem corporal é o quê? Comportamento intuitivo, emotivo e reativo, não é leitura de mentes. Se você quer estudar linguagem corporal para ler mente, meu amigo, já está no caminho errado. Se algum curso se predispor a te ensinar a ler mentes, esse curso provavelmente não é científico. Então você que quer estudar, não precisa ficar com medo, você vai entender o protocolo SCANS de forma bem tranquila, ok? Não precisa surtar. Não vou dizer que é uma coisa simples e fácil, mas vai exigir de você um esforço. Se você estiver disposto a fazer um estudo focado para entender o comportamento desonesto e como observar ele ao seu redor, você vai sim conseguir resultados positivos. Inclusive, você pode conseguir resultados muito mais positivos que pessoas que estão em outras profissões que, em teoria, estariam mais associadas à detecção de mentiras do que você que não está nessa profissão. No artigo científico A Few Can Catch a Liar, de Paul Ekman e Maureen O'Sullivan, eles basicamente tentaram entender qual era a habilidade média de uma pessoa comum em detectar o comportamento desonesto ao vivo, em tempo real. Eles compararam também a habilidade de uma pessoa normal, uma pessoa comum, vamos dizer assim, com profissionais que estariam trabalhando de forma mais direta na detecção de mentiras. Por exemplo, profissionais da área jurídica, oficiais da lei, psicólogos clínicos que, em teoria, estariam tratando da dissimulação ali no dia a dia deles. E o que as pesquisas mostram é bem chocante, para falar a verdade. Não houve uma diferença significativa na maioria dos participantes da pesquisa, tanto pessoas comuns como profissionais que estariam ali com um trabalho mais associado de forma direta à detecção de mentiras, como psicólogos, psiquiatras, oficiais da lei, que em teoria, por conta da profissão, da prática diária, estariam ali mais aptos do que pessoas comuns a detectar mentiras. A média desses dois grupos foi basicamente a mesma, oscilando ali um pouco mais de 50%. O que eles perceberam foi que basicamente alguns grupos de profissionais, tanto na área da saúde mental, como psicólogos, e na área da lei, como juízes, promotores, advogados, que tinham interesse ou formação em estudos específicos de dissimulação, tinham uma média de acertabilidade maior
na detecção de mentiras do que outras pessoas, tanto profissionais que lidam com a mentira quanto pessoas comuns. Ou seja, você que tem um tipo de profissão que estaria de certa forma associada à detecção de mentiras, à análise da linguagem corporal e não tem muito sucesso ou quer melhorar, ou você que não está em nenhuma dessas áreas, mas gostaria de melhorar também a linguagem corporal e acha que vai ter muito mais dificuldade do que um psicólogo, a dificuldade é a mesma, gente. Um exemplo que a gente tem aí, a própria Suzane von Richthofen, né, um caso famoso do Brasil, a própria mãe dela era psiquiatra e não conseguiu ali observar o comportamento da filha. Então a detecção da dissimulação por meio do comportamento não verbal é uma ferramenta que você pode aprender em qualquer parte da sua vida, estando ali cursando uma formação superior, já sendo formado ou ainda não tendo essa formação em nível superior, você consegue aprender tranquilo e só tem a agregar para a tua vida. E você que já está trabalhando numa área associada à linguagem corporal, pode ficar tranquilo que você de fato só tem a ganhar estudando mais sobre dissimulação. Passados esses dados aqui para vocês, gente, vamos entrar no conteúdo de fato teórico. Uma coisa que é importante realçar nessa pesquisa que o Ekman fala da Few Can Catch a Liar, em paralelo, alguns anos depois ali, ele e a Maureen O'Sullivan realizaram uma pesquisa chamada The Wizards of the Truth, que basicamente era para tentar entender ali o comportamento de pessoas que já tinham de nascença uma facilidade em detectar a mentira. E existia uma pequena parcela da população, calma, talvez você não esteja dentro dela, pode ficar tranquilo, não precisa surtar, acho que sou eu, que basicamente essa pequena parcela acertava de fato números altíssimos e no chute. Não era assim, acertei uma vez, uma pessoa mentiu para mim, eu descobri duas, não. As pessoas sendo testadas em sistema de laboratório, aplicação do método científico, acertavam consecutivamente. Elas tinham o chamado gut feeling, que basicamente é aquela intuição que você tem, de certa forma. E é isso que eu quero passar para vocês nessa aula. O que essas pessoas tinham, o que elas observavam, o que elas falavam, que quando elas percebiam ali, de forma intuitiva, a pessoa mentiu e elas mentiu. E essas pessoas tinham um principal critério, algo que elas observavam, algo que elas diziam assim: olha, eu não entendo muito bem, mas depois que eu via isso, eu entendia que a pessoa estava mentindo. Tinham, não só elas tinham, como várias outras pessoas, em vários outros estudos de caso, o próprio Cliff Lensley, que é um pesquisador e desenvolvedor do protocolo SCANS, diz no próprio protocolo que um dos principais pontos que devemos focar são as chamadas alterações. De forma bem resumida, o que eu quero te dizer é: quando você está tentando analisar a mentira, você deve buscar por alterações comportamentais. Isso falando na perspectiva não verbal. Existem os sinais mais comuns durante a mentira, existem comportamentos recorrentes quando a pessoa está sendo incongruente, existem pesquisas que mostram comportamentos recorrentes? Sim, existem. Mas e se você não tiver acesso a essas pesquisas, não souber onde procurar, não leu os livros, não leu os artigos, não aprendeu, não fez um curso, o que eu devo focar, Vitor, se eu quero apenas entender a mentira? Foque em alterações. Essa é a palavra. Converse com a pessoa, crie ali um sistema de comunicação onde você pode fazer perguntas abertas e quando em determinada pergunta ela gaguejar um pouco mais, tremer um pouco mais a voz, falar um pouco mais baixo ou um pouco mais alto do que ela veio falando até agora na conversa, fizer uma expressão que ela não tinha feito até então, se afastar corporalmente ou começar a se coçar, a hora que ela demonstrar alguma dessas alterações ou até mesmo outras, ali naquele momento, provavelmente ela estará num comportamento de ansiedade, um pico de ansiedade elevado e um possível comportamento de mentira. E para provar esse ponto de que você é capaz, sim, de forma intuitiva, de observar alterações na linguagem corporal de outras pessoas e entender o que é uma alteração e um comportamento padrão, certo? Uma coisa que segue uma linha linear. Então, de forma bem resumida, tentem observar agora em alguns vídeos que foram feitos aqui separados em uma ordem aleatória, onde em determinado vídeo a pessoa pode estar mentindo ou contando a verdade, porém eu não quero que você tente interpretar nenhum sinal, tente ver ali o rosto da pessoa, se ela mexeu a mão, se ela mexeu o braço, não. Eu quero que você se concentre única e exclusivamente em observar um único ponto: a alteração de comportamento. Tente observar, por exemplo, se a pessoa está num ritmo verbal, ou num tipo de postura, num tipo de gesto, num tipo de expressão facial, e do nada ela muda esse comportamento para o extremo oposto. Se ela estava muito parada, começa a se mover muito rápido. Se ela estava muito quieta ou falando muito pausadamente e começa a falar mais rápido, mais acelerado e muito mais alto. O foco desse exercício é que vocês entendam alterações em comportamento não verbal, ok? Bora pro exercício então. E agora o cachorro mordeu seu filho, tá no hospital. Ele tá ali comigo, ele. Passei com ele agora e no hospital, tomou a vacina e a mulher mandou levar pra casa. A nossa equipe tentou conversar com a servidora. Como é que é seu nome todo, por gentileza? Ednaia. Você trabalha onde? Onde que eu tô trabalhando? Por enquanto eu tô sem trabalho. O cara já vinha por no portão.
Aí eu peguei a arma e dei um tiro pra cima. Aí eu pensei que eles iam correr. Só que eles correram pra cima. Com o portão fechado, eles começaram a atirar. Eles devem ter dado mais ou menos 20 tiros no portão. Tá chamando. Alô? Tudo bem? É tu? Como que tu tem? Sou eu. Porque esse telefone é meu. É? Ele foi roubado no centro. E a senhora estava junto. Eu não. Mas a senhora foi filmada. Você que acertou, parabéns, você focou naquilo que eu falei, a alteração, é bem perceptível a alteração corporal no corpo dessa pessoa. Você que não acertou ainda, não tem problema, isso aqui é só um estudo para a gente conseguir entender. O importante é que você entenda a ideia que eu estou dizendo, que é sobre alterações de linguagem corporal. A pessoa segue numa linha e do nada ela muda para outra. E teoricamente dizendo por que isso acontece. Conforme alguns pesquisadores, como Antônio Damasio, mostram pra gente, existe a metaconsciência, o ato de pensar sobre o pensar. Ou seja, a gente consegue orientar pelo nosso pensamento coisas que a gente está pensando enquanto a gente fala, enquanto a gente pensa também. Basicamente, durante uma mentira, você vai ter uma carga emocional elevadíssima pelo fato de estar mentindo. Você vai sentir alguma emoção, sei lá, uma emoção negativa, medo de ser pego mentindo, ou felicidade porque você acha que você vai conseguir enganar esse cara, ele vai cair na tua. Alguma emoção você vai sentir. Isso já é uma carga que vai começar a sobrecarregar teu cérebro. Em contrapartida, você vai estar pensando na história que você está falando, aí você vai observar para o seu interlocutor se ele está balançando a cabeça, quer dizer que ele está acreditando, e é uma carga que tem um peso muito mais racional, porque você está criando a história enquanto mente, ou está se lembrando da história falsa que você criou enquanto mente. Como é explicado no protocolo SCANS, essa discussão, essa briga entre a nossa pressão emocional e a nossa pressão cognitiva acabam levando com que a gente tente utilizar ali técnicas de autocontrole corporal. O nosso sistema nervoso autônomo fica a milhão, eu tenho que tentar me acalmar, então eu vou começar a me autopacificar, engolir em seco, mexer nos pés, tamborilar os dedos, e ali então, por conta dessa briga, desse impasse, dessa tentativa de me autocontrolar, surgem as alterações não verbais em forma de sinais incongruentes. Essa é a explicação do porquê que durante uma mentira, se o cara estiver com medo, ou se ele estiver feliz, ou se ele estiver com raiva, ou se ele estiver ali triste, com culpa pelo que ele está fazendo, ele irá esboçar alterações corporais. E você já viu que você é capaz de observar isso com facilidade. Agora, como eu falei no começo, eu não vou bancar o mago da linguagem corporal, mas também não vou falar que a linguagem corporal não é uma ciência, porque além dela ter mais de 100 anos de pesquisa, ela tem profissionais sérios, assim como eu, que realizam pesquisas todos os anos para poder entender ainda melhor e organizar uma forma de ensino para que você possa estudar e aplicar em qualquer área da sua vida. Foi assim comigo, quando eu apliquei no YouTube, quando eu comecei a aplicar nos casos judiciais, coisas que eu faço até hoje, e claro que na minha vida pessoal, como vocês já viram várias vezes na internet, em vários vídeos onde eu conto a minha história. Cara, aí depois disso eu me senti igual aquela cena do Toy Story que o Buzz tenta voar pela janela e cai. Falei, tô ferrado, preciso aprender isso, cara. Aí comecei a estudar. Ninguém mais vai me enganar, não. Exatamente. Bom, pessoal, então, recapitulando aqui para finalizar o que a gente aprendeu nessa primeira aula de Desvendando a Mentira, é que primeiro, mentir é algo natural e comum e qualquer pessoa, sem exceção, vai fazer isso. Segundo, a gente aprendeu que existem algumas mentiras um pouco mais perigosas e que essas tendem a acontecer em momentos críticos, como por exemplo numa negociação comercial ou numa conversa pessoal que tenha ali um tom mais sério. Aprendemos também que a dificuldade para detectar mentiras é a mesma, seja você uma pessoa que já trabalha em alguma área que esteja até que associado à detecção de mentiras, ou você um mero civil, uma pessoa comum, a dificuldade é a mesma, caso você não tenha um treinamento específico para detecção de mentiras. E aprendemos também que dentre as pessoas que conseguem detectar mentiras, até mesmo aquelas que não têm um treinamento formal, a principal característica, o principal traço da mentira, que vocês inclusive conseguiram ver em vídeos e exercícios práticos, é a alteração comportamental. Então, uma tendência quando a pessoa mente é ela alterar o comportamento dela. Ela está fazendo um tipo de resposta, um tipo de comportamento facial, um tipo de comportamento gestual e do nada aquele comportamento se altera. Ali você pode começar a intuir que tem algo de errado e provavelmente uma mentira. Ou seja, você deve prestar muita atenção em alterações comportamentais, ok? Essa foi a temática principal dessa primeira aula de Desvendando a Mentira. E agora, para você que já está ansioso e quer saber o que vem por aí na próxima aula de Desvendando a Mentira, basicamente nós vamos separar e catalogar os principais sinais que ocorrem durante a dissimulação. Por exemplo, será que uma expressão facial de medo faz parte de um tipo de análise que pode ser associada à mentira?
Ou será que um gesto, como por exemplo um shrug ou uma coçada perto do nariz, está mais associado à mentira do que, por exemplo, a voz, do que, por exemplo, a face? Nós vamos separar os principais canais que estão associados à mentira, o que já é comprovado cientificamente por meio de artigos como, por exemplo, An Argument for Multi-Channel Analysis. Nós vamos entender, por exemplo, diferenciações entre os sinais da face, da voz e da linguagem corporal, e como que eles são utilizados para vazar informações não verbais durante a mentira. Então, se você já sabe um sinal específico que você viu no meu canal, ou que você aprendeu lendo um livro, ou em algum curso por aí, já deixa aqui nos comentários falando que tipo de sinal é esse e como que ele pode estar relacionado à mentira. Vamos ver quem consegue acertar o que faz parte realmente de uma análise da mentira e o que não faz parte disso. E lembrando que se você tiver alguma dúvida, algo não ficou muito bem entendido, ou você quer saber algo mais específico, aqui embaixo na aba de comentários você pode deixar todas as suas dúvidas, que a nossa equipe vai se esforçar ao máximo para poder dar uma atenção nas perguntas de vocês, ok? Nos vemos então na próxima aula de Desvendando a Mentira. Até lá!